A memória é o recurso mais impreciso de que dispomos. Nunca nos lembramos das coisas com riqueza de detalhes, assim como nunca narramos uma história duas vezes da mesma forma. Nos embaralhamos, omitimos detalhes, ocultamos personagens e muitas vezes até invertemos a lógica dos acontecimentos. A memória é bastante imprecisa, mas muitas vezes é tudo o que nos resta. Carlos Heitor Coni nos deixou essa semana, e com isso a cadeira número 3 da Academia Brasileira de Letras fica mais uma vez vaga. Ele se foi, mas ficará para sempre na nossa memória. E a resenha de hoje é Quase Memória. Para mim é um pouco difícil falar de Carlos Heitor Coni porque eu não sou uma profunda conhecedora do seu trabalho. Logicamente eu o conhecia da Folha de São Paulo, das suas crônicas e da sua coluna na Folha, mas eu nunca tinha lido um romance escrito por ele. E olha que ele já ganhou diversos prêmios, inclusive um prêmio Jabuti com Quase Memória, mas eu nunca havia lido nada ficcional. Então, para mim foi uma grande surpresa quando eu recebi esse livro na caixinha de setembro da Tag Experiências Literárias e que foi a indicação do Rui Castro. Esse sim é profundo conhecedor da obra de Carlos Heitor Coni e ele teve também o privilégio de ler em primeira mão essa história. Foi ele que encaminhou Quase Memória para publicação e é ele também quem faz a apresentação dessa edição. E Quase Memória é o que o título diz, é exatamente o que o título diz. É quase um relato autobiográfico, é quase um romance, é quase um ensaio. Não se encaixa perfeitamente em nenhum gênero, e ainda assim se encaixa em todos eles. Quase Memória é um presente de que Carlos Heitor Coni compartilha conosco. E ao compartilhar das suas quase memórias, ele traz à tona as nossas memórias de leitor. Enquanto eu lia partes de suas memórias, eu lembrava das minhas próprias memórias. É um livro rico em emoções, rico em sensações, rico em nostalgia, mas não rico em detalhes. Porque assim como um sonho, a memória não é rica em detalhes. Muitas vezes nos lembramos de uma parte, esquecemos de outra. A memória é bastante embaralhada. E assim, essa narrativa também não é totalmente linear, apesar de seguir sem uma linearidade, mas não é como se fosse uma história de princípio, meio e fim. São memórias salpicadas que vêm à tona a mente do autor-narrador. O próprio Coni inicia esse livro narrando uma tarde como outra qualquer de sua vida, em que ele fora almoçar com a sua secretária no Hotel Novo Mundo, lá no Flamengo, e ao descer do restaurante, passar pela recepção, um dos porteiros o chama pelo nome e ele achou aquilo estranhíssimo porque ele nem sequer sabia que o porteiro sabia o nome dele e muito menos o chamar pelo primeiro nome, mas o que de fato havia ali era um pacote, um embrulho com o nome dele. Um hóspede tinha deixado um pacote que deveria ser entregue em mãos. E na edição da Tag Experiências Literárias, o livro veio envolto por essa luva. Uma luva que realmente simula um pacote endereçado ao jornalista Carlos Heitor Coni em mão, porém sem remetente. E foi exatamente esse o pacote que o Coni recebeu naquele dia. Ele recebeu um pacote com um nó igual ao nó que o pai dele costumava dar, com a letra igual à letra do pai dele. Entretanto, o pai dele já havia morrido há mais de 10 anos. Como era possível que alguém entregasse naquele dia um envelope tão fresco, com a amarração tão recente, a amarração do pai dele, se o pai dele já havia falecido há 10 anos atrás? Então Coni pega o envelope, volta para o escritório e avisa para a secretária dele não o interromper e que ele não queria ser interrompido pelo resto do dia. E ele passa o dia inteiro, a noite, a matutar essas lembranças. Ele, primeiramente, não abre o pacote. A primeira coisa que ele faz é colocar o pacote no escaninho e deixar o pacote ali, enquanto ele reflete sobre as memórias que aquele pacote trouxe à tona. E segundo o autor-personagem, esse livro é o resultado daquela tarde de memórias. Então, ele não abre o pacote, ele deixa o pacote no escaninho e fica se lembrando de tudo o que aquilo trouxe à tona, se lembrando do pai,
de quando ele era criança e ele estudava no seminário. E ele quase não recebia visitas, mas em certos momentos o pai ia lá visitá-lo e trazia suas balas favoritas, ou então levava uma quentinha e eles almoçavam juntos. E assim como a relação de pai e filho é um pouco conturbada, assim como nenhuma relação humana é perfeita, ele amava o pai, mas nem todas as suas lembranças são felizes. Ele dizia também que o pai o fazia passar muita vergonha. Uma vez o pai foi visitá-lo no seminário e estava acontecendo um funeral enquanto os padres estavam lá preparando uma espécie de caminhonete com as coisas que seriam usadas no funeral. O pai dele aproveitou para subir numa mangueira que se encontrava lá no terreno do seminário e pegar umas mangas. Só que ele leva um tombo terrível e as mangas caem da mangueira e faz um barulho e todo mundo vai ver, e quando vão ver, perceberam que o homem caiu da árvore e todo mundo prontamente vai ajudá-lo a se levantar. E o Carlos Heitor, ele simplesmente se esconde, porque ele já sabia que era o pai dele que estava roubando mangas no seminário. E em vez de dizer, ah, não, tá tudo bem, a primeira coisa que ele se preocupa é em pegar as mangas que caíram no chão. Isso me trouxe à tona muitas memórias minhas com a minha tia, que agora no verão tem muita manga aqui no Rio de Janeiro, e no condomínio da minha tia, se a gente não pegar a manga, literalmente chove manga na nossa cabeça. E algumas vezes já caiu manga na minha cabeça, tá? Não é legal. E a minha tia falava, pega a manga, Michele, pega a manga. Mas tia, já tem muita manga. Ela, não pega, senão vai apodrecer no chão, eu faço um suquinho pra você. Então é legal, o próprio autor diz que não existem coincidências. Então é legal que as histórias dele com o pai dele me lembraram as minhas próprias histórias. E é um livro assim, cheio de altos e baixos, em memórias que ele estava muito feliz com o pai, outras vezes em que ele estava pé da vida com o pai dele, ou envergonhado, ou então depois que ele já era grande, crescido, e o pai dele já era um jornalista conhecido, ele teve que trabalhar muito, porque o pai dele era muito exigente. Mas, de fato, essas memórias do Carlos Heitor trazem à tona as nossas próprias memórias, por mais que sejam diferentes, mas sempre vai haver alguma semelhança. Uma história também muito bonita é ele lembrando do período de julho, das festas, né, juninas e julinas, que o pai dele era craque em fazer balões. E o pai dele era mestre e muito habilidoso com as mãos, então ninguém fazia balões como ele, ninguém dava nó como ele. E o Carlos Heitor vai lembrando desses pequenos detalhes que trazem esse calorzinho para o coração, não só dele, mas nosso coração enquanto leitor, de momentos bons em que ele passou ao lado de um pai que não era perfeito, mas que fez o que pôde pelo filho. Porque é assim que o ser humano é, não é perfeito. A gente acerta, a gente erra, mas a gente sempre tenta dar o nosso melhor. E essa é a maior lembrança que ele tem do pai dele. Por mais que todas não sejam felizes, a lembrança que ele tem do pai dele é que o pai era um homem único. Era um homem que dava nós únicos, era um homem que fazia balões únicos. E calma que aqui ele não está exaltando o fato de soltar balões. Ele inclusive ressalta e lembra ao leitor de que hoje em dia isso é considerado crime. E de fato, gente, por favor, não soltem balões, porque eu já quase sofri um acidente sério porque um balão caiu. E acontece que aqui no livro chega a ser engraçado, porque o balão do pai dele sobe e desce, mas nenhum acidente acontece. Mas no meu caso foi quase um acidente brabo. Aqui onde eu moro tem muita mata, então pega fogo mesmo, sabe? Então ele ressalta aqui a importância de hoje em dia não se soltar balões, mas era algo que na época era legalizado e trouxe à tona as melhores memórias que ele tinha com o pai. Inclusive, aqui na folha de guarda dessa edição, a Tag fez questão de trazer os balõezinhos ilustrados. Eu não tinha entendido, achei que eram diamantes, mas se você olhar com atenção, você percebe que são realmente balões. Então a Tag trouxe para essa edição as principais memórias que o Coni tinha do pai, que era a mangueira, inclusive essa manga aqui é texturizada, e eram os balões também. Então é um livro repleto de sensações, por mais que não seja rico em detalhes, é um livro rico em sensações, é uma leitura muitas vezes leve, muito agradável, que
vai te fazer mergulhar nas suas próprias lembranças. Então, eu recomendo muitíssimo esse livro do Coni. E eu também não poderia deixar de citar a teoria do quase, que está no prefácio dessa edição aqui, e eu vou ler um trecho para vocês. A teoria geral do quase. E ao terminar o meu 9º romance, Pilatos, há mais de 20 anos atrás, prometi a mim mesmo que acontecesse o que acontecesse, aquele seria o último. Nada mais teria a dizer, se é que cheguei a dizer alguma coisa. Daí a repugnância em considerar este quase memória como romance. Falta-lhe, entre outras coisas, a linguagem. Ela oscila, desgovernada, entre a crônica, a reportagem e até mesmo a ficção. Prefiro classificá-lo como um quase-romance, que de fato o é. Além da linguagem, os personagens reais e irreais se misturam, improvavelmente e, para piorar, alguns deles com os próprios nomes do registro civil. Uns e outros são fictícios, repetindo o anti-herói da história. Não existem coincidências. Logo, as semelhanças, por serem coincidências, também não existem. No quase-quase de um quase-romance de uma quase-memória, adoto um dos lemas do personagem central deste livro, embora às avessas. Amanhã não farei mais essas coisas. E eu também não poderia deixar de finalizar esse vídeo lendo um trechinho do discurso de posse dele da Academia Brasileira de Letras. Ele foi indicado e por diversas vezes relutou em entrar na Academia Brasileira de Letras, até que ele finalmente aceitou o convite e ele fez um discurso bem interessante, que eu vou ler um trecho para vocês. Senhores acadêmicos, tentei cumprir de maneira que me foi possível o dever de casa. Após antigas e bem fundadas hesitações, bati à vossa porta e fui acolhido com pronta generosidade. Nada vos trago além da minha vivência na literatura e na imprensa. Fui educado em seminário com mestres que não esqueço e dos quais guardo não apenas saudade, mas amizade e memória. Embora nunca tivesse me candidatado a esta academia, sempre tive com os acadêmicos uma relação especial. Herdei de Otto Lara Rezende a coluna diária na Folha de São Paulo. De Austregésilo de Ataíde, herdei este espaço que durante tantos anos ele enobreceu no Jornal do Comércio. E nesta noite, cercado de parentes e amigos que tanto prezo, sucedo a Herberto Salles na cadeira número 3. Contudo, a herança mais cara ao meu coração foi a de uma boina bosca que comprei no El Corte Inglês de Madrid, para Raimundo Magalhães Júnior, meu amigo e vizinho de mesa durante 20 anos na redação e no restaurante da Manchete. Ele usava boina quando o ar refrigerado estava muito frio, reclamava de Adolfo Bloch quando o ar estava ligado e reclamava mais ainda quando não estava ligado. Sempre que se abria uma vaga na academia, ele me sondava perguntando se aquela não seria a minha vez. Teve um poderoso aliado nesta pressão. Num momento muito difícil, quando todas as portas se fechavam para mim, Adolfo me ofereceu a sua casa e o seu carinho. Tenho a certeza de que Magalhães e Adolfo devem estar reclamando de tanto eu ter demorado em fazer a vontade deles. Deles recebi amizade e estímulo, só menores diante do amor e do carinho que eu devo à minha mulher Beatriz e aos meus filhos Regina, Verônica e André. Dou razão aos que estranham a minha atividade de jornalista, sendo comum o equívoco entre minha posição ideológica. Fiz questão de marcar esta posse para o dia de hoje, final do mês dedicado a Maria, a jovem judia que aceitou participar com a sua condição humana no assombroso mistério da fé, no episódio em que dividiria a história universal entre antes e depois. Continuo agnóstico, considero-me em processo sincero de retorno à fé naquele Deus que o rei Davi dizia ter alegrado a sua juventude. Não tenho disciplina mental para ser de esquerda, nem firmeza monolítica para ser de direita. Tampouco me sinto confortável na imobilidade tática, muitas vezes oportunista, do centro. Encontro em essa de Queiroz, em suas notas contemporâneas, as palavras que poderiam me definir ideologicamente. A presença angustiosa das misérias humanas, tanto velho sem lar, tanta criança sem pão,
a incapacidade da monarquia e da república, da ditadura e da democracia para realizar a única obra urgente no mundo, a casa para todos, o pão para todos. Lentamente me torno um vago anarquista, um anarquista um tanto entristecido, humilde e inofensivo. Menino de Lins de Vasconcelos, sou filho de um jornalista obscuro que transformei num personagem que todas as noites prometia a si mesmo: amanhã farei grandes coisas. Nunca fez grandes coisas, mas acreditava que viver era uma grande coisa. Não lhe herdei a pureza nem a sabedoria. Este pai natural foi substituído por um pai espiritual, que colocou no pensamento do cão de Quincas Borba, o próprio cão sendo também Quincas Borba, a frase que iniciei este discurso e o encerro: a vida não é necessariamente boa nem má. Sendo este o pensamento de um cão cujo dono era louco, não restou a Machado de Assis, em cuja casa nos temos hoje reunidos, senão a desculpa de que todo homem não passa de uma poeira de ideias. E a Academia Brasileira de Letras é conhecida como Casa de Machado de Assis, por isso que ele disse aquilo. E eu achei interessantíssimo quando ele falou do rei Davi, que Deus alegrava a juventude do rei Davi, porque eu me lembrei também de uma musiquinha que minha avó cantava para mim quando eu era criança, que é: se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Então, todas as palavras do Carlos Heitor Coni trazem à tona não só as quase memórias dele, mas também as nossas quase memórias. Então, é muito bonito a forma como a história dele e a nossa história se misturam durante o processo da leitura. E segundo o que o próprio autor diz, nada é coincidência. Carlos Heitor Coni nos deixou, mas a sua quase memória fica nas nossas memórias. Muito obrigada.